Eu digo que se o que eu estou carregando, né, morrer comigo, eu falhei na minha missão, cara. Como eu falei, né, Jesus, quando ele morre vazio ali, consumei a obra que tu me deste para fazer. Paulo, da mesma forma, cara, Paulo diz, eu combati o bom combate, guardei a fé e completei minha carreira. Eu completei, meu irmão. O que eu vim fazer, eu fiz, né? Já estou pronto, estou sendo oferecido como oferta de libação, estou vazio, cara, não levei nada, sabe? Não deixei nada, não economizei nada, como o senhor comentou comigo aqui, né, que o líder, o verdadeiro líder, de acordo com a Escritura Sagrada, é aquele que faz cada vez menos importante a sua pessoa, naquele lugar ali, a sua presença, e faz discípulos não dele mesmo, mas discípulos de Cristo, discípulos maiores do que ele. Uma semente para as nações, ela é daquele texto de João, que o Senhor Jesus menciona. Se uma semente cair na terra e permanecer viva, ela permanece só. Mas se ela morrer, ela produz muitos frutos. E essa semente é ele mesmo. Ele era o primogênito. Perdão, ele era o unigênito, né? O único do gene. Mas com a sua morte... Única semente. Então é uma semente para as nações. É Cristo para as nações. Não é o Marcelo para as nações. Não é a minha denominação para as nações. O senhor compartilha a mesma visão que eu. Não é uma placa, né, para as nações. É o Cristo vivo. É o Cristo ressuscitado para as nações. Essa visão que Cristo ressuscitou. E a gente somos a semente dessa ressurreição. Nós somos essa semente. Sim. E a gente tem que morrer para a nossa vontade, pelo nosso ego, pelos nossos querer e viver, né, gerando Cristo todos os dias ressuscitado. Porque veio sobre nós e sobre nós vai ter essa grande renovação, essa grande revolução, esse grande ato que Jesus fez, porque ele preparou na sua morte. Ele nos religou, ele nos reelegeu, ele nos chamou de filho, ele diz, preparei morada para você. Paulo diz que nós fomos convocados, nós fomos chamados, salvos, eleitos para as boas obras. Obras essas predestinadas antes da fundação do mundo. Então nós não vamos fazer nada novo. Nós não vamos fazer nada na nossa cabeça, a gente vai dar continuidade. Eu acho lindo quando o Senhor fala sobre o tabernáculo. No tabernáculo ele já ensinava o processo até chegar no Santo dos Santos. Então primeiro vem o deserto, átrio, santo lugar e Santo dos Santos. E ele mostra ali, através de Moisés, os utensílios que haveria no átrio, no santo lugar e no Santo dos Santos. Ou seja, nada mais é do que a jornada cristã, a jornada espiritual. E o tabernáculo ele era cercado, né, vamos dizer assim, por muros feitos de pele, se eu não me engano, com 6 metros de altura. Acho que é isso. De forma que quem estava de fora não podia contemplar o que estava acontecendo lá de dentro. Tem que entrar, cara. E o primeiro portão do tabernáculo se chama o caminho. O primeiro portal é o caminho. E nesse portal, que era feito de peles, haviam ali, era tecido de linhos, tinha as 4 cores nesse, vamos dizer assim, nesse véu, que não era um portão de madeira, era um véu. E as 4 cores que representam os 4 evangelhos, ou seja, por intermédio do evangelho que você vai desfrutar da vida eterna. Cristo disse que vocês meditam nas escrituras o tempo todo, e são elas que testificam de mim. O Senhor Jesus não diz que ele é o texto escrito, entende? Mas ele é o verbo vivo, né? Quando vocês leem, vocês vão me achar na escritura, porque a escritura testifica de mim mesmo. Então no tabernáculo você vê ali a jornada. A partir do momento que você entrou, querido, pelo portão, você não vai escolher o que vai fazer no reino. Né? Quando eu escolho o que eu quero fazer no reino, eu, na verdade, estou fazendo um desserviço ao reino. Um reino não é um povo, só tem cabeça e braços, entendeu? Então, assim, as obras já estão predestinadas. Então, a lei nos ensina como vai ser a nossa jornada. Querido. E é interessante que, quando o Eterno deu a planta do tabernáculo para Moisés, o Eterno começou do Santo dos Santos para o átrio. A planta. Por quê? Porque quando Cristo vem, ele vem do Santo dos Santos e a última etapa da sua missão é o sacrifício. É o Gólgota. Agora eu e você não. A gente passa pelo portão e o primeiro lugar, o primeiro utensílio que a gente encontra é o altar. Cristo, ele morre na cruz. Isso é muito forte. Cristo, ele vem do Santo dos Santos, que é as moradas celestiais, passa pelo santo lugar e chega até o átrio e vai terminar no Calvário, que é o sacrifício. Nós começamos do Calvário.
Do Calvário. Do Calvário. Para o altar. Então, assim, a nossa salvação não está no arrebatamento. A salvação está no Calvário. Ele fala isso na ceia, né? Anunciai a minha morte até que eu venha. Então, já aconteceu, entende? E para a gente chegar a esse Calvário, a gente tem que entender o processo, né? Como falando sobre a semente. Somos uma semente, tem um processo, né? Quando você tem uma semente, não adianta, você tem que preparar a terra, né? Cavar. Ela tem um processo de dentro da terra você cuidar para gerar fruto, né? E tem que se abrir mão daquilo. Ela tem que morrer. Enquanto ela estiver viva ali, dentro, lutando para ela, essa luta que vivemos dia após dia, de morrer o velho homem, morrer a carne e viver o total do espírito. É o Calvário. O Calvário nos leva à morte de nós mesmos, do nosso querer, do nosso ego, da nossa ideologia, né? O nosso coração é muito enganoso, nossos pensamentos são, né, esperançosos por algo novo, mas ele já determinou. O caminho do Calvário é o caminho do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho vai nos ensinar que não vai ser fácil. Eu estou para fazer uma pregação intitulada O Evangelho que Paulo não pregou. O Evangelho que Paulo não pregou, porque hoje estão pregando um Evangelho que Paulo não pregou. E Paulo tinha dito que se um anjo dos céus viesse com outro Evangelho que não fosse o Evangelho que ele tinha pregado, que era para considerar esse anjo anátema. Agora é interessante porque a palavra anjo é uma palavra hebraica para... Esqueci a palavra hebraica para anjo agora. Que significa mensageiro. Isso. Né? Mensageiro. Só que essa palavra mensageiro, malar significa mensageiro. Só que a palavra malar, ela pode ser aplicada a um ser divino como a um pastor. Por isso que Apocalipse, você vê ao anjo da igreja escreve, né? Ao pastor. Então a palavra pode ser aplicada, é um mensageiro. Então um anjo ele traz uma mensagem, o pastor também traz uma mensagem. Então olha o que Paulo está falando. Ainda que se um anjo vier com outro evangelho, Paulo está colocando a palavra malar. Pode ser um ser divino ou um pastor, que não seja o evangelho que eu tenho pregado. E eu acho isso muito forte, pastor, porque o evangelho que Paulo prega é o evangelho da cruz. Não